Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Francisco e a mensagem de hoje é: não tente entender a Deus. É normal que quando nós passamos por dificuldades, por problemas, pelas lutas que nós temos no nosso dia a dia, nós tentemos entender como Deus vai agir, por onde Deus vai operar, como as coisas vão acontecer. E muitas das vezes pela demora, né, das respostas de Deus ou de como Deus está agindo, demora aos nossos olhos, nós ficamos muito ansiosos, preocupados e aflitos. Porém, nós precisamos corrigir o nosso foco. E agora de manhã, enquanto eu estava aqui no meu momento devocional, Deus me deu essa palavra para compartilhar com vocês, que não tente entender a Deus. E a gente poderia até colocar assim, ó: o milagre virá quando você parar de tentar entender a Deus. Ou para você que precisa de descanso, o descanso virá quando você parar de tentar entender a Deus. A resposta virá quando você parar de tentar entender a Deus, e assim por diante. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos na Bíblia de pessoas que tentaram entender a Deus e estavam, na verdade, alimentando a sua incredulidade. Porém, antes de nós vermos esses exemplos, eu quero deixar para vocês Salmo de número 139, versículo 6, onde o salmista Davi entendeu que não tem como entender a Deus. E ele diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, eu não o posso atingir. E esse salmo fala sobre a onisciência e a onipresença de Deus. E aqui ele vai falando, né? Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando eu me assento, quando me levanto. No verso 7 ele vai falar: para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subo no céu, o Senhor está lá. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. No verso 12, até as próprias trevas não que são escuras, as trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Verso 16, os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda havia. Ou seja, ele se depara com a onipresença e a onisciência de Deus e ele diz: eu não consigo entender isso, eu não posso entender isso, esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, está além das minhas capacidades humanas de poder entender. E quando ele faz isso, ele nos deixa uma pista. A primeira pista é e que nós não podemos entender a Deus. E a segunda pista também é: nós não fomos criados para entender a Deus, né? Muitas vezes nós queremos entender Deus porque Deus deixou pistas sobre quem Ele é na criação. Deus deixou o seu caráter revelado na palavra, mas nós não temos a capacidade de entender a Deus, entender um ser que é que não foi criado, que sempre existiu, e como ele opera e determina os planos dele, o tempo dele de agir, nós não conseguimos entender. E a falta dessa capacidade, dessa nossa capacidade de entender a Deus, muitas das vezes, por sermos e temos a tendência de tentar sermos autossuficientes e tentar obter as respostas por nós mesmos, na verdade gera muitas das vezes em nós ira, em muitas pessoas raiva, porque nós queremos entender como as coisas vão acontecer, queremos entender de onde Deus veio, como Deus opera, e nós não fomos criados para isso, nós não temos acesso a isso, e isso é algo que está e é inerente a Deus. Ele é onisciente, é onipotente, onipresente, nós não conseguimos entender por onde ele vem, para onde ele vai, como ele se move, quando as coisas vão começar, como ele vai fazer. Nós não temos essa capacidade em nós mesmos de entender como ele vai realizar as coisas. E se nós não fomos feitos para entender a Deus, nós fomos feitos para... Aí eu deixei aqui algumas coisas que nós fomos feitos em relação a Deus, que é apreciá-lo. Nós fomos feitos para apreciar a Deus. Nós fomos feitos para ter um relacionamento com Deus. Nós fomos feitos para confiar em Deus e para obedecer a Deus. E tudo isso
vai de encontro à capacidade que nós não temos de entendê-lo. E se nós não entendemos a Deus, nós apreciamos a Ele, porque Ele está além das nossas capacidades intelectuais, além da nossa capacidade visual. Se nós não o entendemos, nós buscamos nos relacionar com Ele. Porque a partir do momento que nós nos relacionamos com Ele, nós o conhecemos mais. Nós não entendemos, mas nós o conhecemos. Nós confiamos nele, porque se ele está além das nossas capacidades, além dos nossos problemas, ele é muito maior do que tudo isso, então nós confiamos nele. E também o obedecemos, porque se nós não o entendemos, mas nós o apreciamos, nos relacionamos e confiamos, nós sabemos que nós podemos e devemos obedecê-lo, porque ele sabe o que faz, ele sabe o que permite, ele sabe como opera e nós podemos obedecê-lo. Então, o descanso vem a partir do momento em que nós deixamos de tentar entender a Deus e como Ele vai agir, por onde Ele vai agir, e quando nós começamos a apreciá-lo. Sabemos que Ele é bom, que Ele é amor, que Ele responde às nossas orações, que Ele está interessado em agir nas nossas vidas, que Ele tem planos para as nossas vidas e que se Ele te entregou uma promessa, uma palavra, é porque Ele está interessado em agir na sua vida e como Ele é esse Deus, né? Além do nosso entendimento, conhecimento, e se Ele está interessado em agir nas nossas vidas e em se relacionar conosco, isso deve ser o suficiente para nos levar a um lugar de descanso. Então, quanto mais você apreciar de Deus, quanto mais você admirar a Deus, quanto mais você se relacionar com Deus, quanto mais você procurar conhecer a Deus, mais você vai descansar. Porque todo esse conhecimento que você vai ter dele, todo esse relacionamento que você vai ter com ele, vai produzir descanso e vai produzir fé na sua vida. Então, a gente vê que a primeira vez que o homem tentou entender a Deus foi no Éden. Aqui quando Deus dá a ordem para que eles não viessem a comer da árvore, né, que produz o conhecimento do bem e do mal, Satanás ali, né, na figura da serpente, ou manipulando uma serpente, independente do que seja, ele tenta levantar dúvida, né, no coração do homem. Ele diz, não, Deus disse isso, Deus disse aquilo, e Eva tenta entender o que Deus disse, ao invés de obedecer. Ela tentou entender, dando ouvidos às palavras de Satanás. E aí ela come do fruto e dá para o seu marido também. Isso se encontra em Gênesis capítulo 3, verso 6, que diz, vendo, pois, a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao seu marido, ele comeu. Ou seja, ela tentou entender. Como que uma árvore... Porque Deus disse, a partir do momento que vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Só que ela tenta entender. Aí ela olha para a árvore e diz, não, a árvore é boa para comer. Eu estou entendendo que ela é boa para comer, ela não vai me matar se ela é boa para comer. Ela é agradável aos olhos, ou seja, ela é bonita. Se fosse para a morte, para mim morrer, talvez seria uma árvore feia, apesar que a morte ainda não tinha entrado no mundo. Por isso vem a questão do confiar e obedecer. É a árvore desejável para dar entendimento. Então, ou seja, tudo que ela tentou entender e captou com a mente dela era um contraste com a ordem de Deus, de que se eles comessem, eles iriam morrer. Ela tentou entender, viu só coisas boas, comeu e a morte entrou no mundo. Você vê Sara também, quando Deus faz a promessa para Abraão de que ele seria o pai de uma numerosa multidão, de uma grande nação. E Sara, né, em Gênesis 18, ela tentou entender como essa promessa se realizaria, e isso produziu incredulidade no coração dela, porque no verso 18 de Gênesis, no capítulo 18, verso 12 de Gênesis, diz, riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e de velho também o meu Senhor, eu terei ainda prazer, ou seja, como que ela iria entender a maneira com a qual Deus iria dar um filho para ela e para Abraão? E Deus diz, por que Sara se riu no coração dela? E Sara diz, né, não, eu não me ri. Ou seja, ela duvidou. Ela tentou entender com os olhos naturais como Deus realizaria essa promessa, como Deus faria esse milagre acontecer. E ela duvidou. Ou seja, a tentativa de entender a Deus gerou
incredulidade, falta de fé no coração dela. Você vê quando Deus chama Moisés, Moisés era gago, Moisés não gostava de falar por ser gago, ele tinha essa dificuldade, ele tinha esse problema com ele, e Deus diz que iria usá-lo e enviá-lo para o Egito para poder salvar o povo escolhido. E Moisés tentou entender, né? Como eu, gago, como que eu vou chegar diante de Faraó, sair fugido de lá? Eu escapei de lá, matei um homem, estou escondido no deserto há 40 anos. Como eu vou voltar lá e vou fazer tudo isso? Ou seja, ele tentou entender, ele tentou achar que... Ele tentou entender, e essa tentativa de entender como Deus faria, trabalharia, operaria, fez com que ele olhasse para ele e para as capacidades que ele não tinha de libertar o povo. Isso produziu incredulidade. É por isso que nós devemos apreciar a Deus, admirar a Deus, porque o foco da libertação seria Deus e não Moisés. Moisés seria apenas um canal, um instrumento, mas quem faria, realizaria, seria Deus. Então, em Êxodo 4:12, Deus diz: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Moisés, tentando entender, porém disse, né? Ah, Senhor, envia aquele a quem has de enviar, menos a mim. Ou seja, eu não tenho capacidade, eu não entendo como as coisas vão acontecer, envia qualquer outro, menos eu. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e ele disse: não é Adão, levita, o teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Ou seja, Deus deu uma direção, uma missão para Moisés. E Moisés, em vez de admirar a grandeza de Deus que estava se revelando para ele, confiar, ele tentou entender, olhando para si mesmo, para suas incapacidades. E isso produziu incredulidade nele. Ele tentou entender e ele ficou frustrado. E disse para Deus: Senhor, envia outro, menos a mim. Ele estava ali renunciando ao chamado de Deus e pedindo para Deus enviar outro. Em 2 Reis, capítulo 7, verso 1, Eliseu faz uma promessa de abundância, né, para o povo de Israel, e o capitão do exército de Israel duvida da promessa de abundância. Então Eliseu diz, né? Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, amanhã a estas horas mais ou menos dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém o capitão a cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Ou seja, poderia acontecer isso? E disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Israel estava passando por um seco, por uma grande dificuldade, fome, e Deus deu uma palavra de livramento para eles, de abundância, porém a incredulidade do capitão tentou de alguma forma, né, confrontar o que o profeta estava dizendo. E ele diz: não, ainda que Deus abra janelas nos céus, ele vai poder fazer isso? Ele tentou entender como Deus iria livrar Israel daquele momento de fome, daquele momento de provação, de luta. E ele deu ouvidos apenas à incredulidade dele. Você pode ver que Pedro afunda no mar quando ele está tentando entender como que ele está andando sobre o mar, porque a Bíblia diz que ele olha para as ondas, para a tempestade. Ou seja, quando ele olha para os problemas e tira os olhos de Jesus, ele tenta entender. Como eu estou andando aqui? Como isso é possível? O que está acontecendo? E ao tentar entender, ele afunda. Então, eu poderia aqui ficar falando diversos outros exemplos de pessoas que tentaram entender como Deus agiria, como Deus se movimentaria, como Deus faria, como Deus realizaria. E, na verdade, esta falta de entendimento de por onde o socorro viria, por onde o milagre viria, por onde o sobrenatural aconteceria, na verdade, gerou incredulidade. E essa incredulidade levantou a ira de Deus em algumas situações. Então, o nosso chamado e a palavra de Deus para nós hoje é não entender. Não fomos chamados para entender, nós fomos chamados para crer. O nosso chamado é
pela fé, para a fé. O nosso chamado é para viver pela fé. Como diz a palavra de Deus, que o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Que nem Moisés, né? O chamado foi para a fé. Mas Moisés quis retroceder. Não, Senhor, eu não. Envia outro. E Deus se irou com Moisés. Conforme a Bíblia diz, a minha alma não tem prazer naquele que retroceder, naquele que não quiser andar e caminhar pela fé. Então, o descanso vai chegar para você, a resposta vai chegar para você, o milagre vai chegar para você, as coisas vão acontecer, mas não tente entender a Deus, porque quanto mais você tentar entender por onde a resposta vai chegar, por onde o milagre vai chegar, como as coisas vão acontecer, você vai, na verdade, afundar na incredulidade, porque você vai passar a olhar para você, para os problemas, para as impossibilidades, para as incapacidades e não vai olhar para Deus e você vai começar a afundar. Então mude o foco, comece a apreciar a Deus, comece a apreciar quem Deus é. Comece a apreciar a grandiosidade de Deus, comece a ter um relacionamento com Deus e a partir daí, a partir desse relacionamento com Deus, à medida que ele vai se intensificando, se desenvolvendo, você vai confiando em Deus e a partir do aumento dessa confiança em Deus, você vai obedecendo a Deus e quando você vê, as coisas aconteceram, Deus fez, Deus mudou, Deus transformou, o ciclo virou, a chave virou, o milagre chegou, a resposta chegou, o descanso chegou e você não afundou no mar, mas você está andando sobre as águas, está caminhando por fé, está andando por fé e não por vista. Está andando por fé e não por vista. É interessante ver, né, que em Hebreus, Moisés ele sai, né, daquele momento de incredulidade e ele cai na galeria da fé, onde em um momento, durante a chamada, ele diz, Deus eu não quero, envia outro menos a mim. Ele sai disso para, né, em Hebreus, que diz que ele estava no Egito, saindo do Egito, porém olhando para aquele que é invisível. Você vê a mudança que Deus fez na vida de Moisés e que Deus vai fazer na minha, Deus vai fazer na sua, porque Ele pode fazer isso. Pegar pessoas como nós, descrentes muitas das vezes, tentadas, né, a incredulidade, a incerteza, a dúvida e nos transformar em pessoas de fé. É fácil ter fé quando tudo está indo bem, quando temos dinheiro, quando temos, né, recursos, quando temos saúde, quando as coisas estão indo bem, as respostas que queremos estão chegando. É fácil ter fé assim. Agora, nós fomos chamados para ter fé nos momentos de dificuldade, nos vales, nas incertezas, nas angústias, nas perdas, nos momentos de falta de recurso, falta de estabilidade. São nesses momentos que a fé é testada, provada e ela materializa aquilo que nós precisamos. Então não tente entender a Deus, aprecie a Deus, se relacione com Deus, confie em Deus e obedeça a Deus. Você não foi chamado para entendê-lo, mas para apreciá-lo. Amém? Que essa palavra possa ter falado ao seu coração, que ela produza frutos na sua vida, que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.